pode o signo de Câncer ser um signo cardinal. Isso significa que ele é um signo dos impulsos, né? Por exemplo, o signo de Áries também é um signo cardinal. E ao mesmo tempo ser esse signo tão sensível, do elemento água, enfim, como que isso de fato se conversa quando a gente tenta compreender o signo de Câncer? Vamos falar sobre isso um pouquinho hoje? Para começar, vou dar uma passadinha rápida no que são os signos cardinais, né? Cardinal significa início de uma estação do ano. É o impulso dos inícios, então nós temos ali Áries como o impulso do início da primavera, quando a gente está pensando no hemisfério norte, que é as estações do ano ali, elas se conversam com o significado da astrologia. Aí a gente tem Câncer como início do verão, a gente tem Libra como início do outono, e a gente tem Capricórnio como início do inverno. São os 4 signos cardinais, e todos eles tratam de um impulso inicial, de algo que demanda uma ação no mundo. E eu consigo até mais ou menos compreender como que isso funciona quando a gente está falando, né? É muito fácil de compreender quando a gente pensa em Áries, mas em todos os outros tem um quê de como entender esse ponto. Especificamente Câncer é um signo de difícil compreensão para mim quando eu tentava ligar com essa ideia de cardinal. Por exemplo, no tarô, em muitas interpretações, ele é interpretado como um signo referente à carta do carro, e eu sempre falava, eu não sei, acho que eu não estou compreendendo muito bem esse signo, mas nesse período em que a gente está falando sobre o signo de Câncer ainda, eu tive algumas inspirações sobre isso. Eu cheguei à conclusão de que o impulso de Câncer, né, esse ato cardinal, que quer convocar em nós algo dentro do amor e da vulnerabilidade. E isso não é passivo. Nunca foi, na verdade, né? Já parou para pensar o quão fortes e corajosos a gente precisa ser para nos colocar vulneráveis e acolher os vulneráveis? Sair da nossa ostra, né? Interessante porque Câncer é relacionado a um caranguejo, mas sair, enfim, da nossa casca para se colocar vulnerável diante de outra pessoa e acolher a dor dela. Claro, com bom senso e coerência, né? Não é totalmente possível a gente ser empático com uma pessoa sem necessariamente ser codependente e tolerar tudo. Não é dizer sim pra tudo e colocar todo mundo toda hora no colinho um adulto totalmente infantilizado, enfim, não é sobre isso. Na verdade, é bem ao contrário disso. O amor, ele exige de nós e em nós o compromisso com a nossa evolução e com a evolução do outro. Pois é nele, né, neste ambiente de amor, que nós podemos nos permitir ser lapidados e sermos também lapidados pelos outros. Recentemente aconteceu no Brasil o G20 e eu estava observando, enfim, alguns vídeos, algumas matérias sobre isso e tive alguns insights também, além de algumas conversas com algumas amigas, né? E eu fiquei olhando aquela formalidade toda que se exige quando você tem uma reunião entre líderes, chefes de Estado, né? E eu fiquei pensando, né, poxa, eles tratam de assuntos tão importantes, não são conversas fáceis, são conversas difíceis. Assim, na prática a gente vê às vezes tão pouca mudança no que se trata, o que realmente deveria mudar, né, quando a gente pensa no G20, ao menos para nós, réis indivíduos cidadãos, assim, o que muda tanto na prática e tudo mais. A conclusão que eu cheguei foi que o amor não está ali. Óbvio que não está. Ali não é uma reunião entre pessoas que se amam. São chefes de Estado, male respeitam, se respeitam mutualmente, ou ao menos quando não há um respeito mútuo, há um respeito pela nação que aquele indivíduo representa, ou há medo, temor do poder que uma nação ou outra representa, enfim, são todos esses a ambientação de um evento como esse. Só que se não tem o amor, as conversas difíceis, elas não geram evolução. Vou explicar melhor. Não é nas reuniões formais ou no seu discurso coerente, não é quando você veste as máscaras que todo mundo precisa vestir nos ambientes que frequenta muitas vezes, né? Trabalho, apresentações, enfim. Você não se bota vulnerável na frente de todo mundo, né? Nem é sobre isso que eu quero, nem é isso que eu quero incentivar também. Mas não é nesses ambientes que você verdadeiramente cresce. Não é. É entre os amigos e os familiares, quando há amor, né, com os familiares, que a gente vai ser lapidado, corrigido, educado. É também ali que nós podemos expressar a nossa vulnerabilidade e sermos realmente acolhidos e cuidados. E ali, por amor, também iremos ser a pessoa que inicia conversas difíceis, que corrige, que evocamos mudança nas pessoas que a gente ama, que vão exigir coragem às vezes para expor aspectos em nós, aspectos de nós mesmos que não gostamos de lembrar, que não gostamos de olhar, que também estão ali para serem acolhidos nesse aspecto, né?
e também sermos exortados, levados a refletir sobre as nossas opiniões, visões, atitudes. Há 5 versículos na Bíblia, dos meus 2 livros favoritos, vamos dizer assim, que falam sobre o amor nesse aspecto mais canceriano, então, mais impulsivo, mais um aspecto do amor que demanda atitude, ação, envolvimento. Em Hebreus 12, a gente tem 3 versículos, né, do 6 ao 8, que diz o seguinte: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há que o pai não corrija? É claro que o termo açoitar aqui, ele é um pouco agressivo, né? Violento até. Mas se a gente olhar de uma forma simbólica, vamos entender que ele está falando do desconforto que é você se permitir ser lapidado. E o outro livro, com os últimos 2 versículos, é o livro de Provérbios. Em Provérbios 3, 12. Porque o Senhor corrige a quem ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem ele quer bem. Guarda essa parte. E em Provérbios 12, 1, a gente tem: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o tolo odeia a repreensão. É interessante porque aqui nesse provérbio ele diz: assim como um pai corrige o filho a quem ele quer bem. Sim, quem ele quer bem. Porque há muitas pessoas que dizem que amam, que são pessoas amorosas, enfim, que por mais fofas, amorosas, carinhosas que elas sejam, sinceramente elas, na verdade, não é amor exatamente. E não é que elas não amam porque desprezam você ou qualquer outra pessoa, mas porque elas não estão dispostas a suportar o incômodo em si mesmas de corrigir, de construir limites, de serem repreendidos ou repreenderem, de fazer esse papel, como a gente vê às vezes algumas mães, avós, tias, sei lá, falam: ai, deixa o menino, ele é uma criança. É na infância, muitas vezes, que a gente tem que ensinar alguns limites. Eu não sou mãe, mas enfim, isso fica muito óbvio pra mim quando eu penso num ser humano. Claro que a gente tem que ser condescendente, tem que ter paciência, ser amoroso, mas a gente tem que ter capacidade de ter rédeas com quem a gente ama. O amor, ele não é um ato passivo, e isso precisa ficar mais claro. Eu acho que esse amor universal, que ama inclusive os marginalizados, isso a gente vai discutir um pouco mais quando a gente falar de peixes. Mas aqui, em Câncer, é o amor que é cardinal, é o amor que corrige. O amor é um meio quase que aquoso ali, né? O ambiente líquido que une tudo e por onde a justiça e a verdade penetram em nós. É por onde a justiça e a verdade agem no mundo. Onde o amor não está, não há evolução, não há transformação de vida, gente. Você pode passar séculos frequentando, sei lá, o grupo da tua família, de alguns amigos, pessoas que você até ama ou deseja mesmo amar, e concordar com tudo, só ter atitudes coerentes, não colocar nenhum limite, sorrir e acenar, só ser aquela pessoa boazinha. No fundo, não é amor. O amor não está ali pra você, porque você não quer se dispor a ser veículo de evolução pra você mesmo e pro outro, porque às vezes quando você tem uma conversa difícil, a relação entre as pessoas evolui, ou você evolui porque colocou, foi sincero, foi verdadeiro, foi justo, ou a pessoa se acata, por exemplo, a repreensão, evolui também, todo mundo ganha. Aonde não há esse ambiente vulnerável para construir justiça e verdade, ninguém cresce, ninguém evolui, nada cresce. Nada cresce. Deve ser por isso que a água, tão relacionada ao signo de Câncer, é o elemento do signo de Câncer, a lua, também tão relacionada com as águas, né? Ela movimenta as águas, são símbolos da fertilidade. Porque nada cresce, nem se desenvolve, se não houver o amor. Óbvio que a gente não vive num mundo onde a gente possa, como eu já disse, né, construir esses ambientes de amor em todos os lugares que eu frequento. O mundo, a sociedade se construi de tal forma em que isso não é possível. Então, às vezes, no meu trabalho não é possível. Não é um lugar de ser vulnerável. Grupos que não são tão íntimos não é vulnerável. Às vezes, a nossa própria família não é ambiente para isso. Não há, né, há abusos ali, pessoas abusivas, narcisistas, tóxicas. Às vezes, a própria família não é esse lugar, quando deveria ser, né? Mas a gente não pode perder isso de vista. Porque é necessário que haja um meio, é necessário que haja um ambiente, um grupo, onde você se permita amar e ser amado. Se permita ser meio de lapidação e evolução do outro, e se lapidar e se deixar crescer também. O impulso de Câncer, então, ele nos move a amar, envolvendo-se com a realidade do outro, com a minha própria fragilidade, enfim. Cuidando e sendo cuidado, né? Nutrindo e se permitindo nutrir. Reconhecer e expor as nossas fragilidades
E os nossos limites emocionais exigem muita força e coragem, e isso não está tão distante daquilo que nós falamos em Áries sobre força e coragem. Aliás, o único caminho que permite envolver-se com a vida e o mundo ao nosso redor verdadeiramente é esse. Eu não vejo, inclusive, outra forma de acessar o próprio Deus, porque Deus é amor. É se colocando vulnerável em algumas situações e se colocando como firme rocha em outras. E isso vai demandar muito dessa posição aí, onde você tem câncer no seu mapa. Esse é um dos vídeos talvez mais importantes que eu já gravei para esse canal, apesar dele estar um pouco descolado da astrologia tradicional, mas ele fala de algo que é vital para nossa evolução como espírito. E nem a astrologia é suficiente se ela não te conduzir para um lugar de evolução. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aproveitem e reflitam também sobre isso. Até mais.